Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gálatas, o único evangelho, o Evangelho de Cristo. Mensagem 5: a fidelidade de Paulo quanto à verdade do Evangelho. Leitura da Bíblia, Gálatas 2, versículos de 1 a 14. Versículo 1: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. No versículo 18 do capítulo 1, ali diz: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Isso aconteceu, o que está descrito no capítulo 1, versículo 18, aconteceu em Atos capítulo 9, versículos 26 e 27, foi imediatamente após a conversão de Paulo. Ele ficou em Damasco pregando a palavra, e nesse meio tempo ele foi até as regiões da Arábia e voltou novamente para Damasco. Foi nesse período que ele apareceu, ele foi até Jerusalém. E naquela primeira visita de Atos capítulo 9, ele se avistou com Pedro, com Cefas, e permaneceu 15 dias com ele. E não viu nenhum outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor. Isso aconteceu em Atos capítulo 9. E em capítulo 2, já é a outra visita. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Desta vez ele foi com Barnabé, levando também a Tito. Então, só para vocês se situarem no tempo, a conversão de Paulo foi por volta do ano 37. 14 anos depois, deve se referir à sua ida a Jerusalém com Barnabé para tratar da questão dos judaizantes que desceram da Judéia até Antioquia para pregar a necessidade de se praticar a circuncisão segundo o costume de Moisés para ser salvo. Isso está em Atos capítulo 15, versículos 1 a 5. Isso aconteceu por volta do ano 50. Então, de 37 até o ano 50 foram 14 anos. Mas em Atos 15 não é mencionado que Paulo tenha levado a Tito, porque Tito não era judeu, Tito era grego. Provavelmente Paulo levou Tito nessa discussão sobre a necessidade dos gentios cristãos de se circuncidarem e praticarem a lei de Moisés. Quer dizer, Paulo quis levar alguém que não era judeu e era gentil, cristão, grego, e para que eles vejam a seriedade de impor a circuncisão aos gentios que creram no Senhor. Por isso que ele levou Tito. Provavelmente ele levou Tito para que a discussão sobre a prática da circuncisão imposta por esses judaizantes aos cristãos gentios
fosse feita na presença de um grego que creu no Senhor. E Tito, ele era isso nós podemos ver no versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então podemos olhar um pouco quem era Tito. 2 Coríntios 2, versículo 13. Não tive, contudo, eu vou ler desde o versículo 12 para entender o contexto. Ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Irmãos, é muito interessante isso, né? Mesmo Paulo estando em Trode, e uma porta se lhe abriu para pregar a palavra, mas ele não teve tranquilidade porque Tito não havia chegado. Ele não encontrou o seu irmão Tito. Aí ele se despediu de Trode e partiu para Macedônia. Ainda 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Lá em Troade, ele não teve tranquilidade no espírito, ainda que havia uma porta aberta para pregar a palavra, mas ele não pregou a palavra ali e foi para Macedônia. Mas finalmente, chegando em Macedônia, né, aqui diz, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Irmãos, olha só como é importante, irmão, nós temos companheiros na obra do Senhor. Às vezes, irmãos, quando não tem um companheiro na obra do Senhor, nós não temos tranquilidade. Mesmo, né, a obra esteja com a porta aberta para nós, mas nós não sentimos tranquilos para fazer a obra do Senhor sem que haja um companheiro na obra. Então isso, irmão, isso mostra que essa intimidade, essa relação entre os cooperadores, irmãos, é muito importante, porque é uma coisa orgânica, né? E também no versículo 13, foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Tito não somente, né, chegou para confortar Paulo, mas Paulo também foi confortado quando viu Tito alegre, quando viu Tito que foi, né, ele foi recreado por causa dos irmãos lá em Corinto. Por isso, irmãos, veja como é importante nós estarmos num ambiente de alegria, um ambiente gostoso. Irmãos, todos os cooperadores são unânimes em falar, nós estamos vivendo um momento único, inédito, como nós nunca vivemos antes. E a relação entre os irmãos que cooperam na obra do Senhor é uma relação extremamente gostosa. Nós estamos, né, tendo companheiros, né, que conhecem o nosso coração, que tem a cumplicidade conosco, né, totalmente um com o que nós fazemos, porque quem nos une, quem traz a unidade, quem traz a unanimidade entre nós, é a própria palavra que o Senhor fala conosco. E o Senhor tem trazido muita alegria no Senhor. Irmãos, é impressionante, não sei para vocês, mas para nós, irmãos, eu durante a conferência eu não paro um minuto. E tantas coisas aconteceram já. Tantas coisas aconteceram e tantas coisas aconteceram na comunhão com os cooperadores.
E parece, irmãos, que nós já estamos aqui juntos mais de uma semana. As coisas estão andando de uma forma tão intensa, tão rápida. Eu falei para os irmãos, se não encurtasse essa conferência, não sei se aguentaria 9 dias. As coisas estão andando muito rápido. Só para alegar um pouquinho vocês também, nós tivemos uma comunhão agora à tarde. E quando nós falamos do investidores do reino, como hoje de manhã falamos, e o Senhor realmente quer andar rápido, Ele precisa de recursos, a obra dele precisa de recursos. E as regiões estão levantando o investidor do reino para atender essa necessidade. Nós não podemos diminuir a velocidade que o Senhor quer imprimir. E nós, graças ao Senhor, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. E não preciso detalhar o que aconteceu. Mas, irmãos, hoje o Espírito me incomodou uma coisa, nós precisávamos ter um lugar maior para a comunhão dos irmãos cooperadores, porque está crescendo o número dos que cooperam conosco e a sala está pequena. E faz muito tempo que eu queria fazer aqui no centro de convivência um segundo piso, fazer 2 pisos ali. E ali nós teremos uma sala para a comunhão dos cooperadores para até 600 pessoas. Porque nós, ao construirmos 2 pisos, no piso de baixo, nós teremos 6 salas para 200 pessoas. E essas salas podem ser abertas para de 200 se transformar em 400 e até 600 pessoas de cada lado. E no andar de cima, nós teremos um auditório para 1.200 pessoas. Fazia um tempo já eu queria fazer. Irmãos, um dos sonhos realizados, que o Senhor realizou para nós, é o ar-condicionado. Aqui na estância, é muito calor no verão. E nós reunimos tantos anos nesse auditório no calor. E nós tínhamos um sonho, Senhor, se o Senhor permitir, nós colocarmos, nós temos a climatização nesse auditório. E finalmente tornou-se possível. No final do ano passado, nós conseguimos terminar o ar-condicionado. Já foi um sonho para mim. E agora, irmãos, já fazia muito tempo que eu queria fazer 2 andares ali no centro de convivência, porque nós temos um prédio alto, comporta 2 andares. Isso iria nos facilitar muito. E hoje à tarde, conversando com os cooperadores, eu não sei se dá para fazer nesse semestre. Conversei com eles, o que vocês acham? Eles falam, não, vamos fazer. E eu entreguei uma tarefa de levantar um recurso em cada região. Os nossos cooperadores toparam na hora o desafio. Nós vamos levantar esse recurso e vocês vão participar. Em cada região eles vão levantar esse recurso. Vamos levantar esse recurso em 10 parcelas. E nós queremos construir para nosso uso já na conferência de fevereiro, com o recurso que vocês vão levantar e com a oração de vocês. Eu creio que, irmãos, outro sonho vai ser realizado aqui. É milagre acontecendo atrás de milagres. Eu estou como quem sonha. Por isso que, irmão, esses dias eu não descanso um minuto. A minha vida está muito intensa aqui, e vendo o Senhor trabalhando, que maravilha, irmãos. Por isso que eu disse para o irmão lá, eu não sei se vou aguentar, não aguentaria 9 dias hoje. Nós estamos com 4 dias e meio, já vivendo muito mais intensamente do que antes. O Espírito está andando muito rápido. O Senhor quer andar rápido, irmãos, e com a cooperação de todos, depois que
Neemias reconstruiu os muros, depois que os muros foram fechados, as portas assentadas e as coisas estão sendo colocadas em ordem, serviços, né, ofertas, relacionamentos, irmãos, a coisa, graças ao Senhor, né, o Senhor está andando mais rápido agora. De um lado cansado, mas por outro lado, irmãos, muito contente. E eu fico mais contente ainda vendo os meus companheiros alegres. E assim foi Tito para com Paulo. Paulo ficou alegre porque viu Tito, né, alegre por causa dos irmãos. Capítulo 8 de 2 Coríntios ainda, versículo 6. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou assim, também complete esta graça entre vós, tá? Então, isso aí, o que? Tito foi encarregado, né? Talvez vocês não estão, vocês precisam de contexto para entender, né? Eu vou ler desde o versículo 1 do capítulo 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Pelo o que nos levou a recomendar Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Então Tito foi, né, recomendado a juntar essa graça, né? Então, irmãos, muita alegria. Ontem eu participei da região 8. Eles levantaram, né, uma boa quantia para poder construir alojamento e um auditório no CEAP São Paulo, situado em Jundiaí. E naquela alegria toda, irmãos, tem irmãos, nós fizemos um levantamento de ofertas por 10 meses. Então tinha, né, 10 irmãos que ofertaram 10 mil reais por mês, outros 1.000 reais por mês, outros 500 reais por mês, mas também quem participa com 50 reais por mês. Isso quer dizer o que, irmãos? Nós não desprezamos ninguém. Então as igrejas da Macedônia eram muito pobres, mas elas rogaram, né, rogaram para Paulo: pelo amor de Deus, nos deixe participar, nós queremos participar. Por isso, irmão, não é uma questão de quantia de dinheiro, mas é o coração. Eu não tenho 10 mil reais, mas eu tenho 50 reais, eu tenho 100 reais, eu posso participar? Pode, claro que pode, certo, irmãos? Então, porque eles testemunham o que eu dizer, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Que beleza! Isso tudo hoje está acontecendo no meio de nós. No versículo 16: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está, né? Louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Irmãos, que coisa maravilhosa. Tito foi encarregado de levar a oferta. E capítulo 12, versículo 18: roguei a Tito
e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Então Tito era um companheiro, um parceiro de Paulo, totalmente um com Paulo. Ele seguia as mesmas pisadas de Paulo. Paulo era um servo de Cristo, não se aproveitou das igrejas. Ele serviu as igrejas, né, de todo o coração puro. E Tito certamente seguiu o mesmo exemplo de Paulo. Irmãos, graças a Deus, entre nós os cooperadores, nós todos, irmãos, somos um. Nós todos agimos da mesma forma. Nós não exploramos ninguém, não exigimos de ninguém. Nós só temos um espírito puro no coração de servir aos irmãos. Não queremos nenhum elogio, não buscamos nenhum reconhecimento, porque nós somos servos de Cristo. E assim Paulo tinha esse coração, Tito também tinha esse coração. E agora, a própria carta que Paulo escreveu para o Tito, livro de Tito, onde está? Capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Irmãos, esse companheiro de Paulo, Tito, era considerado como seu filho, né? Filho espiritual de Paulo, era totalmente um com Paulo, cúmplice de Paulo, né? Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor também nos deu muitos companheiros que somos cúmplices. Nós temos o mesmo coração, o mesmo foco, trabalhamos da mesma forma, servindo ao Senhor de coração puro. E eu quero quero dizer, irmãos, eu acredito que todos vocês são assim, são meus companheiros, vocês são meus parceiros na obra do Senhor, né? Sem vocês, irmãos, a obra, não adianta falar a palavra, sem vocês a obra não se executa. Graças a Deus vocês são companheiros. Essa semana eu estava em casa preparando mensagens. Eu estava pensando assim, imagina só, eu estou preparando mensagem, mas se eu não tiver a oportunidade de ministrar essa mensagem para vocês, e não tivesse vocês recebendo essa palavra, acolhendo como palavra de Deus, e que fazer essa palavra operar na igreja, fazendo a vontade de Deus, aquilo que eu preparei não vale nada. Vocês estão entendendo? Então vocês são meus companheiros. Sem vocês, a palavra não executa a obra. Graças a Deus, irmãos, com vocês, a palavra está sendo recebida, acolhida, e a palavra está fazendo a obra do Senhor. Então, todos vocês são nossos companheiros, todos vocês são nossos cooperadores na obra do Senhor. Vamos trabalhar juntos até o Senhor voltar. Versículo 2, vamos continuar lá em Gálatas 2, versículo 2. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que me pareciam ser de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Quer dizer, Paulo, ele subia a Jerusalém para ter contato com os apóstolos, com a liderança em Jerusalém. Mas a primeira coisa que ele fez, irmãos, ele expôs o evangelho que ele pregava entre os gentios, porque ele não recebeu a incumbência de pregar esse evangelho da parte de nenhum homem. Nenhum homem lhe ensinou o que fazer, o que falar, mas foi a revelação de Jesus Cristo que é o conteúdo que ele pregava. Então ele queria mostrar para o de Jerusalém que ele foi enviado por Deus. Ele falava segundo a revelação de Jesus Cristo, e esse é o evangelho que ele prega aos gentios. Aí quando chega
né, versículo 3 já li, contudo nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Irmãos, a agenda de um servo do Senhor não é segundo a lógica humana, mas é segundo a direção do Espírito, né? Assim como Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, né, você está na esfera terrena e eu quero trazer trazer o reino dos céus aqui na terra. Então, eu quero, através da regeneração, fazer com que as pessoas pela fé sejam regenerados, que nasçam do Espírito e passem a não andar mais segundo o homem, segundo as regras, segundo a programação, segundo a lógica humana, como você, Nicodemos, anda. E eu quero produzir, né, a igreja, um grupo de pessoas que pertençam ao reino dos céus, andam diferentemente, né, dos da terra. Aí ele disse, aquele que é nascido da carne, continua sendo carne e anda segundo, né, a esfera terrena. Mas aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Irmãos, é isso que Deus está fazendo. Eu vejo aqui, diante de mim, 6.000 pessoas nascidas do Espírito, e a grande esperança de Deus de executar o seu trabalho por meio de vocês, por meio de nós, é que todos nós, irmãos, desistimos de andar na carne. Todos nós desistimos de andar pelas regras humanas, da lógica humana, da lei humana. Todos nós estamos dispostos a seguir o Espírito e andar no Espírito. Mas andar no Espírito como? Segundo a palavra. Por isso, Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra, né, para onde quer. Você ouve a sua voz, quer dizer, o som do vento, mas você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Aí Jesus disse para Nicodemos: assim é todo o que é nascido do Espírito. Graças ao Senhor, irmãos, nós temos aqui 6.000 pessoas e outros milhares que estão nos assistindo, né? Irmãos, Deus está produzindo uma igreja em Filadélfia que tem pouca força, porque não tem nada programado. Eles não são capazes de fazer uma obra do Senhor, mas todos eles são o quê? São flexíveis em seguir o Espírito. O Espírito precisa ter liberdade entre nós. Ele quer soprar, ele quer ir, se não sabe de onde vem e para onde vai. Irmãos, é assim todo aquele que é nascido do Espírito. Em outras palavras, nós andamos em novidade do Espírito, como diz em Romanos 6 e Romanos 7. Nós, irmãos, somos a igreja que anda pela novidade do Espírito. Por isso que eu adverti os cooperadores, para não permitir, irmãos, que aquele velho homem nosso, experiente, capaz, tem experiência do passado e tentar trazer para hoje. Irmãos, aí nós vamos inibir a liberdade do Espírito. Irmão, nós temos que continuar sendo simples. O Senhor nos deu adolescentes, o Senhor nos deu casa de adolescentes. A simplicidade deles, irmãos, nos contagiou. E através da simplicidade, o amor que eles têm pela palavra, né, a energia da vida veio para a igreja através deles. E nós, os mais velhos, não podemos influenciar essa força jovem, essa força de novidade do Espírito com o nosso currículo, com nossa capacidade, com nossa experiência. E com o passar do tempo, ao invés de dar liberdade para o Espírito agir, nós passamos a coibir na igreja, né, que a igreja faça de acordo com a minha maneira de ver, o meu jeito de ser. Não, nós temos que seguir o Espírito, continuar seguindo o Espírito. Por isso que Jesus disse para os discípulos em Mateus 18: se não vos converteres, né, e tornardes como uma criança,
não podereis entrar no reino dos céus. A igreja é a realidade do reino dos céus. Não é lugar para eu andar segundo o meu currículo. Não é lugar para eu andar segundo a minha experiência, né? O meu conhecimento bíblico. Não, eu tenho que ser aquele que, como criança, obedece à palavra do Senhor e eu ando segundo a direção do Espírito. Irmãos, é isso que eu desejo para todas as igrejas. Não sei se vocês estão me entendendo minha preocupação. Por exemplo, em São Paulo, muito tempo atrás, uma pessoa, um amigo nosso se converteu. Ele se converteu de uma maneira tão forte que ele passou a viver a vida da igreja intensamente, quer servir, né, cheio de novidade de vida. Um dia, um irmão, já há mais tempo na vida da igreja, já não tinha mais essa novidade do Espírito, falou para ele assim: olha, você está animado, você está entusiasmado porque você é novo convertido, mas um dia esse fogo vai acabar. Vocês entenderam a minha preocupação? Não quero que esse fogo acabe. Vamos continuar simples, não é? Porque senão, se eu for o irmão responsável de uma igreja, eu não deixo o Espírito me renovar, não deixo o Espírito me revitalizar, me tornar simples. Com o passar do tempo, eu vou moldar a igreja do meu jeito. Vocês não estão me entendendo ou não? Nós não podemos fazer isso. Nós vamos envelhecer a igreja. Vamos manter a igreja cheia de frescor de vida, andando na novidade do Espírito, na novidade da vida. Pelo contrário, eu tenho que aprender a ser simples, como um adolescente, irmãos, e andar segundo o Espírito. Amém, não? Os irmãos mais velhos dizem amém, não? Não seja velho, pode ser velho na idade, mas não seja velho no espírito, né? Vamos sempre nos renovar. Ó Senhor Jesus. Então Paulo obedeceu a direção do Espírito. Ele foi a Jerusalém, porque ele diz: subi em obediência a uma revelação. Então ele obedeceu a direção do Espírito, direção de Deus, foi até Jerusalém, não para pedir autorização dos apóstolos de Jerusalém para atuar entre os gentios, não foi pedir autorização, senão para apresentar-lhes o evangelho que ele recebeu de Jesus Cristo mediante uma revelação. E ele hoje anuncia fielmente esse evangelho. O intuito de Paulo ir até Jerusalém, além de tratar daquela questão, foi buscar comunhão com os demais apóstolos e tratar do assunto dos judaizantes que estava prejudicando as igrejas dos gentios, causando muitos danos, impondo a circuncisão como condição da salvação eterna de Deus. Deus nunca impôs essa condição. Basta crer em Jesus, né? Nós somos salvos pela graça. Versículos 3 até 5. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Irmãos, essa pressão toda era uma pressão muito grande lá em Jerusalém. Paulo subindo com Barnabé, subindo com Tito para Jerusalém, certamente ele enfrentaria uma pressão muito grande, porque Jerusalém era Jerusalém. Os apóstolos de Jerusalém são apóstolos de Jerusalém, tem um status mais pesado, melhor, maior, né? Então, mas eles não se deixaram
né, se influenciar. E Paulo fala assim, nem ainda por uma hora nos submetemos. Eles não se submeteram àquilo que não era a verdade do Evangelho. A questão de impor a condição para a salvação, além de crer em Jesus, de terem que praticar circuncisão e a lei de Moisés, Paulo disse, nós não nos submetemos nem por nenhum momento, nem Tito se submeteu, né, obrigando-se a se circuncidar. Tito não se circuncidou, tá? Então, irmãos, tudo isso é porque eles querem acabar com a nossa liberdade em Cristo. Eles querem nos levar de volta para a escravidão da lei. Eles querem nos levar de volta à escravidão de nos aperfeiçoar na carne. Hoje nós não temos problema com a lei mosaica, prática da lei mosaica, mas nós temos problema, irmãos, de voltar para a nossa capacidade, fazer as coisas pela nossa carne, fazer as coisas pela nossa programação, pelo nosso currículo. Não, nós não queremos voltar para isso não. Nós queremos, irmão, continuar na liberdade do Espírito, seguindo a liberdade de Cristo, certo? Cristo Jesus. E Paulo, Barnabé e Tito enfrentaram essa situação tão difícil, lutaram por isso, mas tudo isso é para quê? É por amor dos irmãos. Por amor dos irmãos, por quê? Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Essa luta toda, irmãos, para preservar a verdade do Evangelho. Você imagina se Paulo com seus companheiros tivessem também, né, naufragado nisso, irmão, nós não teríamos a verdade do Evangelho hoje. Graças a Deus que Paulo não se submeteu. Graças a Deus que Paulo lutou por isso. E a verdade do Evangelho permanece entre nós, graças a Paulo. Você acredita nisso? Por isso eu disse, né, hoje, claro, brincando um dia, quero dar um abraço em Paulo, né? Graças ao Senhor que o Senhor preservou a ele lutou, ele sofreu e manteve pura a verdade do Evangelho. E hoje nós recebemos essa verdade do Evangelho, né, de uma maneira tão pura entre nós, e nós podemos praticar e viver por ele, né? Por ela. Ó Senhor Jesus, vamos lá. Então, os judaizantes levantaram uma bandeira dizendo que era necessário se circuncidar para ser salvo. Porém, quando Paulo chegou com Tito, que era grego, eles não tiveram coragem de constranger a Tito de se circuncidar. Paulo levou a Tito para vou ver se vocês têm coragem de obrigar ele a se circuncidar. Eles não tiveram coragem. Então Tito não foi obrigado a se circuncidar. Então Paulo chama os judaizantes de falsos irmãos. Versículo 4. Tudo isto por causa dos falsos irmãos, os quais querem impor o jugo da lei sobre os cristãos gentios, pois estavam vivendo uma vida cristã com muita liberdade, sem a obrigação da prática da lei que os judeus tinham de cumprir. Irmãos, graças a Deus, parece que os judaizantes, eles são obrigados a cumprir a lei, estão debaixo de tantas obrigações, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer assim. Irmãos, e quando vem os cristãos gentios tão livres, não tem nada não tem uma lei para eles, para impor sobre eles como obrigação. Então, irmãos, eles parecem que têm inveja dessa liberdade e querem impor também condições de obrigação para os gentios também ficarem debaixo da prática da lei. Irmãos, graças a Deus nós não temos lei para cumprir. A única lei que nós cumprimos é a lei de Cristo, a lei do Espírito. Nós seguimos essa lei. Essa lei é a lei viva. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, eu já disse para vocês, eu vou repetir, Romanos capítulo 8, versículo 3, mostra por que não voltar para a lei, né? Por que não voltar para a lei? Porque a lei não tem nenhuma capacidade
para lidar com a minha carne e a sua carne. A lei é impotente. A lei, né, não tem o mínimo poder para mudar, para mexer com a minha carne, né? Por isso que o versículo 3 de Romanos 8 diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, quer dizer, a lei fica doente quando vem lidar com a carne. A lei, né, depois ele fala, em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então a lei não tinha a mínima possibilidade de lidar com a minha carne. Então, para que se sujeitar à lei novamente? Não é? E capítulo 6, versículo 6 de Romanos. Ó Senhor Jesus. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Se eu continuo vivendo no meu velho homem, irmãos, eu não tenho outra opção senão servir o pecado como escravo. Porque no velho homem há uma natureza pecaminosa que me leva a pecar. Eu não consigo me libertar. Então não é praticando a lei que eu vou me libertar do pecado. Pelo contrário, a lei apenas realça o pecado, eu já disse isso, e eu continuo debaixo da escravidão do pecado. Eu não consigo me libertar. Vocês percebem isso ou não? É como no capítulo 7 de Romanos, né? Ele diz assim, versículo 14: porque se sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, e a lei não consegue lidar com a minha carne, não consegue me salvar, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, sim o que detesto. Imagina eu tentando praticar a lei. Eu quero seguir a lei, eu amo a lei, mas eu não consigo fazer, né? Versículo 16: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. A lei me diz que eu tenho que fazer o bem e não fazer o mal, mas o bem que eu quero fazer, não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Olha, eu sou um escravo. Mas, né, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Quer dizer, a lei me realça o pecado. A lei me mostra que o mal está dentro de mim. E não me salva disso, não consegue me salvar disso. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, eu não tenho saída, não tenho saída. A prática da lei não me dá saída, pelo contrário, me dá angústia. Eu quero praticar a lei, eu quero fazer o bem, eu quero agradar a Deus, mas não consigo. Vocês estão entendendo? Esse é o desespero desse homem religioso. Aí no versículo 24: desventurado homem que sou, eu sou um homem miserável, não consigo fazer o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E Deus manda a lei para eu cumprir. Eu conheço o que eu tenho que fazer, o bem, mas o bem que eu quero fazer não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Eu sou miserável, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar? Quem liberta? Quem me liberta? Não é a prática da lei que vai me libertar.
Vamos ler o capítulo 7 de Romanos, os primeiros versículos. Acho que eu nunca expliquei direito esses versículos aqui. Porventura, versículo 1: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Se eu pratico a lei então tem domínio sobre mim durante toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto o marido vive. Mas se o marido morrer, a mulher fica desobrigada da lei conjugal. Vocês entenderam o que Paulo está falando aqui, não? Ele não está falando para você ficar viúva. Não está falando para você torcer para o seu marido morrer. Aqui ele está explicando que a única maneira que eu e você podemos nos libertar de ser escravo do pecado, escravo da lei, de não conseguir fazer o bem que nós queremos fazer, mas fazendo o mal que eu não quero fazer. Eu vivo dessa maneira tão miserável, irmãos. É que eu estou casado com um homem que é o velho homem. Vocês entenderam ou não? Enquanto estou casado com o meu velho homem, eu não consigo me libertar do pecado e da lei. Vocês estão me entendendo ou não? Então precisa morrer o meu velho marido. Não é para você matar o seu marido, né? Mas esse velho marido, irmão meu, que me escraviza, é o meu velho homem. Vocês estão entendendo? O meu velho homem não me deixa viver livre dele, porque pela lei estou casado com ele. Mas se ele morrer, eu fico liberto. E como ele vai morrer? Como o velho homem vai morrer? Eu li Romanos 6,6. Como é que é Romanos 6,6? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Velho homem morreu. Se o velho homem morreu com Cristo, eu estou liberto dele. Então só tem uma maneira de eu me libertar da lei do pecado, da lei da escravidão do pecado, da escravidão da própria lei. É o meu velho homem morrendo. E o meu velho homem morrendo, eu posso me casar com outro. Quem é outro que eu vou me casar? É com Cristo. Vocês entenderam ou não? Então vou ler para vocês agora. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós, relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, também vós morrestes relativamente à lei. Irmão, nós morremos. A lei não tem mais obrigação sobre mim. Por que eu vou voltar a me escravizar de novo debaixo da lei? Relativamente à lei, irmão, Cristo morreu, eu morri com Ele, eu me libertei já, né? Então, para quê? Para pertenceres a outro. Agora, irmãos, eu não pertenço mais ao meu velho homem. Depois que eu criei em Jesus pela fé, o meu velho homem morreu com Cristo. E agora, irmãos, eu pertenço a quem? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Por isso, irmãos, a única maneira de libertar-nos da escravidão do pecado, da escravidão da lei, que me obriga a fazer o bem, fazer isso, fazer aquilo, que eu não consigo fazer, o velho homem não consegue fazer, irmãos, é a morte de Cristo. Por isso Paulo fala, eu resolvi chegar até vós, né, nada sabendo senão a Cristo e esse crucificado. Irmãos, é a morte de Cristo que nos liberta. Aleluia.
Eu estou livre para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, irmãos, no versículo 6, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Em espírito, irmão, no espírito você tem sempre novidade, porque você não sabe qual é o próximo passo, é sempre novo. O espírito vai nos introduzir sempre coisas novas, é ou não é? Comportagem dinâmica, rede de cuidado, casa de adolescentes, capitães, intendentes, tudo isso são novidades. E imersão, grito de guerra. Irmãos, hoje nós estamos conversando, hoje à tarde, com os cooperadores. Vocês precisam dar valor, mais valor para grito de guerra. Vocês sabiam que tem adultos que consideram grito de guerra são coisas de adolescentes? Vocês não sabem o trabalho que uma grande equipe tem para trabalhar, para vocês terem grito de guerra na mão da semana. Às vezes eles chegam a levar 8 horas para fazer um grito de guerra. Uma equipe grande, para você ter acesso. Irmãos, o nosso grito de guerra hoje não é uma coisa superficial. Nosso grito de guerra tem conteúdo profundo. E o grito de guerra é o grito de guerra da palavra da semana. E o grito de guerra, irmão, nos ajuda a inculcar a palavra da semana. Irmãos, é maravilhoso. Eu acho que nós precisamos aprender a explorar mais os gritos de guerra. Nas reuniões da igreja, e nós sozinhos, no carro, em casa, com os filhos, vamos fazer mais grito de guerra, porque esse grito de guerra realmente está inculcando a palavra da semana no nosso coração. Ó Senhor Jesus, e assim nós vivemos em novidade de espírito. O Espírito nos leva para onde Ele quer, não é? Hoje, me falaram que os irmãos foram almoçar ontem, para almoçar na cidade, e de repente na saída eles viram uma moça no canto ali, e ele falou: posso orar por você? A moça falou: sim, pode orar. Irmão, de repente essa moça foi tocada pelo Senhor, imersão, tal, e graças ao Senhor veio até nós, está conosco. E outro irmão disse, se eu falar errado, você me perdoa, parece que viu alguém descendo de bicicleta, e de repente o Espírito falou: você precisa orar por essa pessoa. A pessoa ainda andando de bicicleta: posso orar por você? Ele se assustou, parou, irmãos, falou: pode sim. Essa pessoa está reunindo conosco. Irmãos, isso, a carne não consegue fazer isso, a letra não consegue fazer isso, a lei não consegue fazer isso, e você no velho homem não consegue fazer isso. Então é somente quem anda em novidade de espírito, porque a letra é caduca. O que é caduca? O que a letra é caduca? Sempre a mesmice, sempre a mesma coisa, não é isso? Desculpe me falar, às vezes a gente fica velho e fica caduco, Pior coisa é ficar um velho caduco. Eu não quero virar um velho caduco, sempre falando a mesma coisa, repete a mesma coisa. Irmãos, a lei é assim, a lei é caduca. Mas se nós andarmos no Espírito, é sempre novo. Vamos andar em novidade de Espírito? Ó Senhor Jesus, muito bom. Que coisa boa. Paulo e Barnabé e Tito não se submeteram
a pressão dos judaizantes, permaneceram firmes para que a verdade do Evangelho pudesse continuar sendo vivida entre as igrejas dos gentios. Irmãos, eu agradeço a Deus por isso. Quando Paulo e Barnabé chegaram a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja. Isso está em Atos capítulo 15. Vamos recordar um pouco. Atos capítulo 15. Quando eles chegaram em Jerusalém, versículo 4 e 5, né? Versículo 4: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Quer dizer, jogou fora tudo isso que eu falei para vocês. Cristo morreu justamente para nos libertar, e eles querem nos levar de volta a essa escravidão, dessa obrigação da lei. Então, irmãos, um verdadeiro servo de Deus não cede a pressões para preservar a verdade do Evangelho. Irmão, nós não podemos ceder a pressões. Ele não pode ser diplomático e nem ser complacente quando se trata da verdade do Evangelho. Com relação à verdade do Evangelho, irmão, nós temos que ser bem firmes, pois ele tem que ser estritamente fiel ao Senhor que o enviou. Ele não faz concessões para obter algum benefício pessoal. Mesmo sob enorme pressão, Paulo não cedeu, porque a responsabilidade dele era muito grande. Ele lutou para que a verdade do Evangelho permanecesse entre os gentios cristãos. Vocês sabiam que muitos anos atrás, em Cesareia de Filipe, aqui em Itu, acho que a maioria de vocês não conhece, a igreja de São Paulo tem um lugar chamado Cesareia de Filipe, e nós vamos fazer em maio a nossa reunião dos cooperadores lá. É um lugar lindo demais, um lugar bonito. O auditório fica lá no alto, um telhado de madeira bonito, 150 toneladas de toras de madeira no telhado, e de frente um deck que parece que está no céu, suspenso no céu, lá no alto. Eu gostava muito de ir lá para ter comunhão com o Senhor logo cedo de manhã. Parece que não tem ninguém, eu e o Senhor ali direto, sabe? O lugar é muito bonito ali. E desde o ano 2000 começamos a ter outro foco, pisando, né, pregando o Evangelho nas cidades. Nós deixamos um pouco de lado aquilo ali. E agora nós percebemos que nós vamos restaurar aquele lugar para uso da obra. Quem sabe um dia você possa conhecer lá, né? Esse lugar é maravilhoso. Então, irmãos, ó Senhor Jesus, fui naquele lugar também muitos anos atrás. Infelizmente, alguns de fora, do exterior, começaram a acusar o irmão Dong, que o irmão Dong estava, pelo fato dele ter alimento diário impresso, e esses outros irmãos queriam que o irmão Dong parasse de imprimir alimento diário. Eu, ali preocupado, o irmão Dong falou: não, alimento diário é simplesmente aquela palavra que eu recebo, eu rumino e passo para as igrejas. E essa palavra é registrada e transformamos em alimento diário. Mas havia pressão por parte desses irmãos, tentando pressionar para que o irmão Dong parasse de produzir alimento diário. Tanta pressão, era muito grande pressão, vocês não fazem ideia, essa enorme pressão que eu estou me referindo, sabe?
E chegou um momento, eu vi que o irmão Dong estava sendo sufocado pela pressão. Aí eu tive que entrar firme. Eu falei para esses irmãos, parem. Nós não podemos parar de imprimir alimento diário, porque as igrejas da América do Sul dependem do alimento diário para viver e seguir na vida da igreja. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos dá direção, é essa palavra. E se vocês estão pressionando o irmão Dong a parar de imprimir esse alimento diário, eu quero dizer para vocês, eu falei para eles assim, quero dizer para vocês, qual de vocês tem coragem de assumir a responsabilidade do prejuízo feito a todas as igrejas da América do Sul? Quem tem coragem diante de Deus assumir esse prejuízo? Aí todo mundo ficou calado. Foi assim, irmãos, que nós preservamos o alimento diário. Senão nós não teríamos mais alimento diário. E assim outras pressões. Até nossa visita até alguns países e tal, sofremos grandes pressões. Mas, irmãos, nós temos que permanecer firmes. Com relação à verdade do Evangelho, temos que permanecer firmes. Aí, vamos lá, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem, ainda que você tenha um status de apóstolo de Jerusalém, que andou com Jesus, os 12 apóstolos, né? Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça, a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Não é o ponto central, mas eles me pediram fazer, tá bom, eu vou fazer, tá? Então, queridos irmãos, os líderes de Jerusalém nada tinham que ensinar a Paulo. Pelo contrário, o ministério que Paulo recebeu da parte de Deus era de completar a revelação de Deus do Novo Testamento. Onde está esse versículo? Cadê os nossos adolescentes? Onde está esse versículo? Vocês não sabem, né? Falei já várias vezes. Colossenses 1, 25. Se lembra ou não? Colossenses 1, 25. Vou ler desde o 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Na verdade é para completar a palavra de Deus. Mas completar a palavra de Deus é no sentido de completar a revelação da palavra de Deus. Deus deseja revelar a nós todo o plano da salvação de Deus para o homem, para que Ele possa salvar o homem completamente, que Cristo possa reinar completamente a sua igreja, para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. E para isso, alguém precisa
receber a revelação e trazer esse quadro completo desse plano da salvação de Deus. Irmãos, graças a Deus, a Paulo foi encarregado dessa tarefa tão importante. Por isso, irmão, Paulo disse: eles não me acrescentaram em nada, porque o que eles tinham, Paulo já tinha recebido do Senhor. E o que Paulo tinha, eles não tinham, porque Paulo tinha essa missão complementar de completar a revelação da palavra de Deus. Então, ó Senhor Jesus, então Pedro menciona, Pedro menciona em sua segunda epístola, capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, menciona a respeito de Paulo, não menciona? 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, versículos 15 e 16. E tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Quer dizer, Pedro lia as suas epístolas de Paulo, e nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, irmãos, o próprio apóstolo Pedro reconhece que Deus deu uma revelação maior para Paulo, e ele escreveu segundo a sabedoria que Deus deu para ele. E ele fala desses assuntos, que, como costuma fazer em todas as suas epístolas, há certas coisas difíceis de entender. Realmente uma questão da revelação. E os ignorantes, os falsos mestres, os judaizantes deturpam, como deturpam também as demais escrituras. Quer dizer, Pedro reconhecia que as cartas de Paulo faziam parte das escrituras. Estou certo ou não? É isso que está escrito aqui, certo? Então, irmãos, quando Pedro escreveu as suas epístolas, a primeira carta foi por volta do ano 64, e a segunda por volta do ano 67. Já são o quê? Já são 14 anos ou 17 anos depois da reunião em Jerusalém de Atos 15. Aconteceu no ano 50. Isso de 14 a 17 anos, Paulo escreve as suas duas cartas. Nota-se claramente que Pedro não estava mais em Jerusalém, pois os cristãos judeus que defendiam a prática da circuncisão e da lei de Moisés haviam feito Tiago o seu líder, e Pedro já não tinha mais espaço em Jerusalém, pois ninguém mais tinha apreço pela sua palavra. Ele passou a cuidar de quem? Passou a cuidar dos que foram dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, os que tinham apreço pela palavra do apóstolo Pedro, os que viveram a primeira fase da igreja em Jerusalém. O ministério de Pedro se resumiu a cuidar destes, que não caíram no erro da segunda fase da igreja em Jerusalém. Os mesmos judaizantes que surgiram por volta do ano 50 faziam oposição não só a Paulo, faziam oposição a Pedro, aos quais ele chamou de falsos mestres no capítulo 2, na 2 Pedro capítulo 2, dá uma olhada, 2 Pedro 2, versículo 1. Assim como no meio do povo
surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Irmãos, sem nós entendermos esse contexto de Atos 15, nós não entenderíamos a quem se referia Pedro quando ele disse falsos mestres. Irmãos, antigamente eu não conseguia entender direito as epístolas de Pedro, mas graças a Deus, com esse pano de fundo que o Senhor nos mostrou agora, irmãos, agora eu consigo entender. Esses são os mesmos que se opuseram a Paulo, atrapalharam todo o ministério de Paulo. Eles também tomaram conta da igreja em Jerusalém. Ó Senhor Jesus. E esses mesmos, capítulo 3 de 2 Pedro, esses não só trazem heresias, mas no versículo 3, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Quem são esses escarnecedores? São exatamente aqueles que escarnecem a palavra dos apóstolos, escarneceram as palavras de Paulo, escarneceram contra Pedro, quando disse que Pedro, ele insistia juntamente com Tiago e João em dizer que eles foram levados, só os três foram levados em particular por Jesus a um alto monte, onde Jesus se transfigurou diante deles, e eles finalmente viram a glória e a majestade do Senhor Jesus, e eles viram que o Pai dizia do céu: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele só ouvi. Nós vimos essa glória, nós vimos essa majestade, mas os judaizantes, os escarnecedores, disseram que eram fábulas engenhosamente inventadas por Pedro, Tiago e João. Isso está em 2 Pedro 1, versículo 16. Então isso fez com que Pedro fizesse questão de afirmar que, irmãos, vocês só têm um caminho para seguir com segurança, que é seguir a palavra profética. Por isso que Pedro falou, versículo 19: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Vocês estão vivendo numa noite escura e terrível. O inimigo está usando essa noite escura para fazer vocês andarem na cegueira, às cegas. Vocês não têm direção, voltando para a prática da lei, andando em círculos, não vão sair lugar nenhum, não vão para lugar nenhum. Mas como vocês saberão que estarão no caminho certo? É pela palavra profética. A palavra profética é como uma candeia que brilha numa noite escura. E você então, por causa desse brilho, você tem direção. Você sabe para onde ir, e essa direção vai levar vocês à segunda vinda de Cristo. Irmãos, é isso que nós estamos fazendo. Eu estou indo na direção da segunda vinda de Cristo. Você está indo? Aleluia! Estamos seguindo com segurança a palavra profética. Por isso que Pedro, ele falava assim em 2 Pedro capítulo 1, versículo 12: eu não entendia sem esse contexto. Por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Que presente verdade é essa? Porque Pedro insistia com aqueles que viveram na primeira fase da vida da igreja maravilhosa em Jerusalém, deles voltarem a lembrar
tudo o que eles viveram, o que eles ouviram lá. Aquilo sim é a verdade que já estava presente neles. Eles precisam continuar seguindo essa verdade e confirmado nessa verdade. Irmãos, por quê? Porque na segunda fase da vida da igreja em Jerusalém, tudo se deteriorou. Não só se deteriorou, se tornaram a fonte de oposição para a obra de Deus. Por isso que Pedro também no capítulo 3 de 2 Pedro, os primeiros versículos fala a mesma coisa. Primeiros 2 versículos: amados, esta agora é a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar-vos com lembrança a vossa mente esclarecida. Que lembrança é essa? Porque Pedro fala em lembrança? É justamente a palavra que Deus falou através dos apóstolos, ensinamentos dos apóstolos, que depois de Atos 15 se perdeu. Pedro falou: eu quero trazer aquelas coisas, né, a lembrança daquelas coisas. Sigam aquele caminho, sigam a palavra profética. Ó Senhor Jesus. Vocês estão percebendo o prejuízo que trouxe esse caminho dos judaizantes? Os apóstolos de Jerusalém viram que o evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo, como a Pedro foi confiado o da circuncisão. Irmãos, como é que eles tiveram confirmação de que realmente Paulo tinha um ministério para a incircuncisão? A confirmação, irmãos, de um ministério vem mediante milagres, prodígios e sinais, que o próprio Deus realiza por meio do seu apóstolo. Irmãos, isso eu já li em Atos capítulo 2, versículo 22, dá uma olhada. Já li várias vezes, mas faço questão de enfatizar. Como é que você confirma que realmente um apóstolo está fazendo a obra de Deus, né? Jesus era o enviado de Deus. Capítulo 2, versículo 22 de Atos: varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, mediante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou. Por que os sinais, milagres e prodígios confirmam o trabalho de um enviado de Deus? Porque é Deus quem realiza. O homem não consegue realizar com sinais, prodígios e milagres. É Deus mesmo que faz. Irmãos, e Deus faz por intermédio dele entre vós, como vós mesmos, né, sabeis. Versículo 43, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os apóstolos do início da vida da igreja em Jerusalém tinham, irmãos, a prova, a confirmação de que eles eram apóstolos verdadeiros, fazendo a obra de Deus. A palavra que um enviado prega, eu acho que já li, mas vamos voltar a ler 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Irmão, se uma palavra é de mero conhecimento, se uma palavra é mero sermão dos homens, meramente um conhecimento bíblico, um estudo teológico, irmãos, não há nenhuma demonstração do Espírito e de poder. Mas se uma palavra vem de Deus, essa palavra tem Espírito e poder. E essa palavra, quando você ouve, arde o seu coração. Os dois discípulos desciam para o caminho de Emaús, e Jesus apareceu sem que eles reconhecessem quem que era Jesus. E Jesus lhes explicava sobre Isaías, sobre as Escrituras.
E eles não sabiam que era Jesus. Quando chegaram à aldeia, aí que eles perceberam que era Jesus, mas Jesus já havia desaparecido. E eles falaram: não é que enquanto ele falava conosco pelo caminho, ardiam os nossos corações. Irmãos, quando a palavra vem de Deus, sai com espírito, sai com poder, arde o seu coração. Ó Senhor Jesus. Então, quando Deus chama um apóstolo, Ele mesmo opera eficazmente nele. Portanto, irmãos, não é pela capacidade humana. No Novo Testamento, Deus usa o seu Espírito, para operar na sua obra. Ele usa o homem que Ele escolhe como um vaso, como um canal adequado, que permite o seu Espírito ter liberdade de realizar a sua vontade. Paulo descreve, irmãos, que um servo de Deus não confia em si mesmo. Confiar na carne, confiar em si mesmo, é a mesma coisa que voltar à prática da lei. Nós não temos problema com a lei de Moisés, mas nós temos um problema de confiar em si. Temos ou não temos? Se eu não nos salvar, nós vamos acabar confiando em nós mesmos, confiando na nossa experiência passada, confiando no nosso currículo passado, confiando naquilo que a gente sabe que é melhor, nossas opiniões. Irmãos, isso tudo é o mesmo princípio de voltar à prática da lei. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 6, que eu sempre leio para vocês, eu posso ler de novo? Vamos lá, capítulo 3, 2 Coríntios, no final do capítulo, versículo 3, capítulo 3, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa. Irmãos, não pensa que eu tenho 6 meses próximos tudo programado. Eu não tenho nada programado, porque o homem não tem a mínima condição de pensar alguma coisa, e muito menos de planejar a obra de Deus. A obra de Deus é Deus quem planeja, é Deus quem nos projeta para nós fazermos a sua obra. Portanto, irmãos, eu vou seguir o quê? Vou seguir a revelação da palavra. A direção a tomar é a da palavra. Eu não sei o que o Senhor vai fazer daqui a pouco. Irmãos, temos que dar liberdade para o Espírito. Por isso, irmãos, eu não confio na minha capacidade, não confio na minha experiência, Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa nova aliança não é da letra, não é para voltar para a letra da lei de Moisés, mas essa nova aliança é a aliança do Espírito. Porque a letra mata, porque a letra condena, a letra exige e você não consegue praticar, então ela mata. Mas o Espírito dá vida. O Espírito, a lei não consegue dar vida, mas o Espírito dá vida. Irmão, que maravilha! E capítulo 4, Paulo fala assim no versículo 7: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. Irmãos, Deus não precisa levantar homens poderosos, porque Lúcifer, quando foi criado, ele foi criado como selo da perfeição. Ele é muito mais capaz do que qualquer um de nós. Ele foi muito mais capaz do que qualquer um de nós. Ele foi muito mais bonito, muito mais perfeito do que qualquer um de nós, muito mais poderoso, mas ele caiu. Então Deus não criou o homem para ser mais poderoso ainda. Deus criou o homem com a capacidade de receber o poderoso. O poderoso não é o homem, o poderoso é Deus. Por isso, irmão, nós temos que reconhecer a nossa incapacidade e confiar não em nós, mas confiar no Deus que tem poder
para fazer a sua obra. Senhor Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 9 e 10. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim, a Paulo e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quer dizer, tanto Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, eles reconheceram que Paulo e Barnabé, né, tinham o ministério para os gentios, e eles estenderam a destra da comunhão, reconheceram o apostolado de Paulo. Os irmãos entenderam? Reconheceram. E é muito interessante, irmãos, muito interessante, muito significativo, que Paulo, ele coloca Tiago em primeiro lugar. E esse Tiago não era o apóstolo Tiago, que fora morto por Herodes, mas esse Tiago era o irmão de Jesus. Aqui mostra, irmãos, que Tiago já em Atos 15 havia tomado a liderança. Já havia tomado a liderança, nem apóstolo era, né? Então, quando os apóstolos eram mencionados, o nome de Pedro sempre aparecia em primeiro lugar. No entanto, Paulo coloca Tiago em primeiro lugar. Isso revela que ele se tornou o principal líder em Jerusalém. Isso é confirmado em Atos 15, 13 a 21. Não foi Pedro quem deu a palavra final na reunião com Paulo e Barnabé, e sim, Tiago deu a decisão final, a deliberação final. Quem deu a palavra conclusiva foi Tiago. Quer dizer, isso mostra que Tiago já havia tomado a liderança. Isso indica que Pedro estava perdendo espaço devido à pressão dos que eram da circuncisão e alguns da seita dos fariseus que haviam crido que eram a favor da prática da circuncisão e da observância da lei de Moisés na igreja. E Tiago foi preferido como o líder deles. Pela falta de firmeza de Pedro no assunto, ele perdeu a liderança em Jerusalém, a qual passou para Tiago. Irmãos, irmãos, pouca gente fala sobre isso. Aí vamos terminar com versículos de 11 a 14, vamos lá. Gálatas 2, né? 11 a 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Quando que Pedro foi até Antioquia, nós não sabemos, mas em algum momento Pedro foi para Antioquia. O que ele fez? Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios, né? Estavam ali comendo, tomando refeições com gentios, sem problema nenhum. Mas quando alguém falou para ele: está chegando os de Jerusalém da parte de Tiago, aí ele se assustou, né? Então aqui diz assim: antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Irmão, isso mostra a falta de firmeza de Paulo. Irmão, na obra do Senhor nós temos que ser firmes no tocante à verdade do Evangelho. Temos que lutar por isso, certo? E aqui diz: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Na verdade, irmãos, Pedro mesmo afirmou naquela reunião de Atos 15, que os gentios, quando ouviram a palavra do Evangelho, eles creram em Deus, e Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios, como concedeu aos judeus. Quando
concedeu ao judeu no dia de Pentecostes. E Deus não fez distinção alguma entre os judeus crentes e os gentios crentes, pois todos foram salvos pela graça do Senhor Jesus. Isso é Atos 15, 8 até 11. Todavia, em Antioquia, Pedro teve medo dos que eram da parte de Tiago e dissimulou. Isso mostra a sua fraqueza e falta de firmeza, razão pela qual perdeu a liderança em Jerusalém. Paulo teve de resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E também os demais, no versículo 14, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Irmão, presta bem atenção para esse termo, a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é algo, irmãos, que nós não podemos ceder nem 1 milímetro. A verdade do Evangelho pela qual devemos lutar para que ela permanecesse em nós com a sua pureza, né? Então, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil. Irmãos, isso prova que Pedro era judeu, mas depois de ser cristão, ele vivia como gentil, certo? E não como judeu. Por que agora obriga os judeus, os gentios, a viverem como judeus? Sabe? Então, irmãos, infelizmente, a atitude de Pedro influenciou os demais. De certa forma, por falta de uma atitude mais determinada, mais segura, permitiu que a igreja em Jerusalém tivesse um rumo diferente. Isto é, tornou-se uma igreja praticante da lei. Pedro não procedeu corretamente segundo a verdade do Evangelho. E a consequência dessa falta de coragem fortaleceu os judaizantes, os quais causaram muitos danos à obra do Senhor. Infelizmente, Jerusalém tomou outro rumo da obra do Senhor, né? Diferente da obra do Senhor, e esse outro rumo, irmãos, tornou-se a fonte de uma obra opositora, que fez oposição tanto a Pedro também quanto a Paulo. E no fim, isso foi responsável para, no final do século, irmãos, o apreço pela palavra dos apóstolos havia chegado ao fim. E nós, a igreja, sofreu por causa disso 19 séculos da degradação. E graças a Deus, no século 21, a verdade do Evangelho ressurgiu entre nós. E nós agora, irmãos, com Jerusalém, com os muros reedificados, as portas assentadas, nós podemos fazer retornar novamente o governo de Deus pelo Espírito e pela palavra, né? A voltar a trazer a normalidade à igreja, toda a cidade de Jerusalém. Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor finalmente encontra, né, um lugar adequado para Ele executar sua obra e poder, irmãos, nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor até que Ele venha. A palavra profética vai nos levar até que a estrela da alva nasça em nossos corações. Irmãos, para isso que eu luto, eu me afadigo, é para isso, para que todos nós, irmãos, que o Senhor tenha realmente governo aqui entre nós, Ele tem a liberdade de falar e o Espírito tem a liberdade de agir, e todos nós somos vasos, né, que cooperam com a ação do Espírito, com a obra de Deus para fazer a sua vontade. Amém. Jesus é o Senhor.